Prezados participantes, boa tarde. Começaremos nesse momento mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a OAB Rio. Possíveis perguntas poderão ser feitas pelo nosso chat. Passo a palavra à mediadora do evento, desembargadora Regina Lúcia Passos. Bem, então, boa tarde a todos. Eu peço desculpas aqui pela demora. Foram problemas técnicos que nos impediram de começar no horário combinado, mas vamos tentar aqui o máximo possível aproveitar o tempo restante, trazendo conteúdo de grande interesse. Eu vejo aqui com os participantes, os presentes, todos interessados, né? Um tema palpitante, importante e que eu tenho certeza absoluta que vai elucidar muitas questões e vai nos auxiliar muito, né, no sentido de conhecer sobre a questão da cidadania espanhola e também, consequentemente, uma segunda cidadania para nós brasileiros. Muito bem, então eu agradeço a presença de todos, eu falo aqui em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu estou representando o nosso presidente, desembargador Peterson Barroso Simão, e também o nosso presidente interino, que é o desembargador Roberto Guimarães, que tem ambos, né, e todos nós, o Instituto, enorme prazer em recebê-los. Eu tenho aqui conosco hoje, representando a OAB, aqui da seção do Rio de Janeiro, especialmente a subseção da Barra da Tijuca, o doutor Marcos Soares, a seccional da Barra, né, a subseção seccional da Barra, é uma subseção muito importante. Eu imagino que na Barra tenham realmente muitos que tenham interesse aqui na cidadania, devem ter muitos estrangeiros lá, né? Temos o doutor Genilton Castilho, que, como sempre, faz essa intermediação entre a OAB e o nosso instituto, né? Estamos contando com o nosso palestrante, que é o doutor Rafael Carneiro, um juiz super competente, maravilhoso, um dos melhores juízes que nós temos aqui no nosso estado, quiçá do país, e ele atualmente está em Teresópolis, ele é altamente conhecedor da matéria que nós vamos tratar hoje. Também estamos contando com a senhora Maria Consuelo, já não é a primeira vez que ela vem nos auxiliar, ela é intérprete, né? Ela está atualmente lá na Espanha mesmo, né? Dando um tchauzinho para nós, e também com a importante pessoa aqui do senhor João Blasco, que está representando o cônsul espanhol aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente não pôde comparecer por motivos de compromissos importantes também relacionados, né, ao consulado. Então, eu vou passar primeiramente para breves palavras para o doutor Marcos Soares, para que ele possa, em nome da OAB, colocar aqui algumas questões, ou, enfim, fazer uma saudação para todos nós. É um prazer recebê-lo, doutor Marcos. Desembargadora Regina Lúcia Passos, muito obrigado, uma boa tarde para Vossa Excelência, uma boa tarde para todos que nos acompanham, especialmente quem está aqui nessa mesa virtual, vamos dizer assim, né? O juiz, doutor Rafael Carneiro, tá uma satisfação muito grande, e também cumprimentar o Juan Blasto, que está substituindo aqui, representando o cônsul geral, né? E dizer que a OAB, eu falo aqui em nome do presidente Luciano Bandeira, da nossa vice-presidente Ana Tereza Basílio, né? Eu sou o presidente da OAB da Barra da Tijuca, como a desembargadora Regina Lúcia Passos é, falou, a OAB Barra da Tijuca é uma subseção enorme, é a maior subseção em número de inscritos aqui da capital do Rio de Janeiro. São mais de 11 mil advogados inscritos na Barra da Tijuca, e isso, sem sombra de dúvidas, tem muitos advogados aqui, advogadas, que têm interesse nesse tema que nós vamos tratar hoje, e desde já eu quero
parabenizar o Instituto, né? E aí parabenizo e saúdo também o desembargador Peterson Barroso Simão, né? E na pessoa da desembargadora Regina Lúcia Passos, eu parabenizo o desembargador também, o Instituto, dos magistrados. Cumprimentar e parabenizar também nosso querido amigo Genilton Castilho, que com maestria organiza esses eventos e faz esse link muito importante entre a Ordem dos Advogados e o Instituto dos Magistrados. Isso nos traz uma abrangência ainda maior e também uma conectividade entre nós, né, que é muito importante ter essa ligação. Na verdade, a advocacia e a magistratura, elas andam de mãos dadas, né? Nós precisamos estar sempre juntos para poder enfrentar os diversos desafios que envolvem a prestação jurisdicional, né? E a advocacia se coloca sempre ao lado da magistratura para que juntos possamos avançar. E o tema de hoje é um tema que realmente desperta novidades. Então, enfim, o Brasil, nós temos muitos descendentes, né, de imigrantes europeus. A minha descendência é portuguesa, de Braga, meu pai é de Braga, meus De avós Braga, que é de beleza! Braga, de Braga, cidade Adoramos Braga. lindíssima, né? Braga, uma delícia, as flores lindíssimas, enfim. É, e a Espanha, enfim, basicamente uma irmã, né? Os espanhóis são uns irmãos nossos e que a cidadania espanhola ela é bastante requisitada. Aqui na nossa subseção, quando nós divulgamos esse evento, alguns colegas se inscreveram, e certamente está aí, eu imagino, né, que a plateia virtual seja muito grande. Nós estávamos até com uma certa aqui dificuldade, né, na organização, porque tem muita gente assistindo, então já com certeza tem muitos inscritos aí da OAB da Barra da Tijuca acompanhando, e eu quero deixar aqui uma saudação também especial para toda a nossa audiência que nos acompanha, e, enfim, estar presente aqui para acompanhar o debate e, na medida do possível, interagir também, que possamos levar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento ainda mais. Então, desembargadora Regina Lúcia Obrigada, Passos, eu doutor. estou aqui, vamos adiante, eu vou ficar aqui também participando com muita honra, representando a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro nesse Obrigada, evento doutor. É maravilhoso. sempre um Tá? prazer, viu? Recebê-lo Prazer é aqui, meu. todos os colegas, todos os advogados. Realmente, essa nossa parceria é muito ditosa. Nós temos realizado muitos eventos importantes, trazendo conhecimento, ilustrações das mais variadas, né? Sempre respeitando a dignidade das pessoas, o profissionalismo, né? Ilustrando cada vez mais com sabedoria, né? E aumentando também, né? O nosso lastro humanitário, o nosso iluminismo, vamos dizer assim. Bom, então, sem mais delongas, nós vamos hoje tratar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do tema, e é um tema muito importante. Eu também tenho dupla nacionalidade, tá? Eu sou cidadã italiana, por força da minha ascendência também italiana, né? Foram imigrantes que vieram para o Brasil, a imigração italiana foi muito grande, uma das maiores, né? Ocorridas aqui desde o século XIX, e eu conquistei a cidadania dupla, e foi um momento de muita alegria, né? Um prazer muito grande. Tive a oportunidade agora recentemente, no mês de março desse ano, de levar ao local, né, da nossa ascendência, uma cidade chamada Cremona, no norte da Itália, levar o meu pai, que tem 91 anos, e que se emocionou muito ao ver, né, o local dos seus avós, dos seus antepassados, ele mais até do que eu, porque conheceu-os, ouviu o que eles falavam, né? O jeito como eles falavam, ficava curioso com aquele sotaque, com as histórias, com a cultura diferente, né? Então, eu sei da importância desse certo resgate, vamos dizer assim, emocional, né? Porque até alguns anos atrás, o brasileiro não tinha essa oportunidade, né, doutor? Ele não tinha
Ele não poderia ter dupla nacionalidade, ele tinha que optar. Mas, graças a Deus, né, nós evoluímos. Nós temos aqui o Instituto de Iuris Sanguis, que o doutor Rafael bem vai explicar melhor até, e adotamos agora essa possibilidade. E a Espanha, de um modo muito especial, muito carinhoso, eu achei assim que a Espanha ela deu um salto quântico, né, nesse sentido, já que, ao contrário da Itália, me parece que é o único país, ou um dos únicos, não é? Eu não posso afirmar que seja o único, mas é um dos únicos que atende uma descendência sem limites, por conta do ius sanguinis, que ele adota lá. Ele não adota o ius soli, ele adota o ius sanguinis. Então, você pode ser tetraneto e você conquistar a sua cidadania. Mas nos outros países, não, como Portugal, a Espanha, né, limita e tudo mais, por uma questão política interna, que entendeu-se assim, mas ela recentemente editou e entrou em vigor a lei da memória democrática, muito interessante, né? Ela ampliou essa possibilidade de aquisição da nacionalidade espanhola, e que são vários os benefícios, né? Um deles, aqueles nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe ou avô ou avó, que sejam originalmente espanhóis, né, virem adquirir essa nacionalidade. Filhos e filhas nascidos no exterior, de mulheres espanholas, que perderam eventualmente a nacionalidade porque se casaram com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição da Espanha de 78. Também os filhos maiores de idade, daqueles que vieram adquirir a nacionalidade espanhola pela Lei da Memória Histórica, também conhecido como Lei dos Netos. Então, a Espanha está de parabéns, abriu-se mais uma oportunidade. Só temos aqui um limite temporal, que, a princípio, pela lei, essa solicitação deve ser feita até o dia 21 de outubro de 2024. Então, nós hoje vamos conversar com o nosso senhor João Blasco, né, representando o Consulado da Espanha, que vai poder nos mostrar, demonstrar, e até, quem sabe, a gente possa até pleitear a ele que aumente um pouco mais esse prazo, né? Porque nós estamos vivenciando aí algumas dificuldades, pessoas que estão tentando adquirir essa nacionalidade, têm direito, mas estão enfrentando alguns obstáculos e desafios. Muito bem, então, senhor João Blasco, seja muito bem-vindo, o Instituto dos Magistrados e a OAB, tenho imenso prazer em recebê-lo, o senhor fique à vontade, o senhor pode colocar da forma como o senhor desejar, explanar para nós todos aqui, estamos ávidos por esse conhecimento, tá bom? E muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, Regina. Obrigado pelas suas bonitas palavras. Eu Cumprimentar só todo mundo pediria ao lá. senhor para falar mais perto do microfone, eu falar um pouquinho mais alto. Está me escutando melhor agora? Agora um pouco melhor? Vou falar mais alto, então. Bom, cumprimentar todo mundo, a doutora Regina, a doutor Rafael, doutor Marcos, a Consuelo também do CRE, minha compatriota, e a todos os presentes aqui nesta sala. Eu estou representando o Consulado de Espanha aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer uma pequena, simples exposição desta lei de memória democrática e as pessoas que se podem beneficiar. E depois eu vou ficar à disposição para as pessoas poderem fazer as consultas, enfim. Eu responderei na medida do possível, vou tentar satisfazer todo mundo e todas as dúvidas que as pessoas tenham em relação a esta lei. Bom, dizer que esta lei beneficia principalmente os netos de espanhóis que, por qualquer motivo, não tiveram acesso à cidadania. Vale a pena ressaltar que tem muitos netos que, antes de entrar em vigor desta lei, têm a cidadania, netos, bisnetos, porque eles fizeram o processo deles anos atrás, enfim, dependendo das datas em que foi solicitada no passado, muitos netos já tiveram direito. Mas a maior parte, a maioria dos netos de espanhóis aqui no Brasil não fizeram o processo porque são netos que já têm uma idade nacional muitos anos e não têm direito. Então, esta lei
vem a facilitar a esses netos e até bisnetos a possibilidade de conseguir a cidadania espanhola. Esses seriam uns primeiros beneficiados. Outros beneficiados seriam, como você bem indicou, a doutora Regina, já teve uma outra lei, que se chamava Lei de Memória Histórica, em 2007, que deu a possibilidade, a famosa Lei dos Netos, a muitos netos adquirirem a cidadania. Aí, essa lei teve um problema, uma polêmica que causou muitos incômodos em muitas famílias, que era os filhos de aqueles netos que conseguiam a nacionalidade podiam tirar também a cidadania, né, esses bisnetos, sempre que foram nessa data menores de idade. Então, vamos a colocar um exemplo. Eu, Juan, brasileiro, nascido aqui, consigo neto de espanhol, consigo a cidadania pela Lei de Memória Histórica de 2007. Eu tenho um filho de 21 anos e outro de 17. Eu conseguia transmitir para meu filho de 17 anos, mas para o de 21 eu não conseguia transmitir. Então, esta lei, no seu anexo 3, ele vem a dar a possibilidade a todos aqueles filhos maiores de idade dos netos que tiraram a cidadania pela Lei de Memória Histórica ou por esta Lei de Memória Democrática, de tirar também a cidadania. E também dá a possibilidade aos descendentes desses filhos de netos, todas as gerações para baixo que fizerem a solicitação na vigência desta lei, vão a poder tirar a cidadania também. Então, é uma lei que é bem abrangente, ela vai tentar, quer dar a possibilidade para todos aqueles descendentes de espanhóis que tiverem interesse de tirar a cidadania. E da parte dos consulados, eu posso falar para o consulado de Espanha do Rio de Janeiro, que onde eu presto serviço, mas todos os consulados de Espanha em todo o mundo, eles estão fazendo o possível por ajudar a todas as pessoas que tiverem interesse a conseguir. Ou você colocou uma questão, né, que é a questão do tempo, que a lei vai até outubro de 2024, pode ter uma prorrogação até outubro de 2025, mas a gente está com uma política, temos articulado diferentes mecanismos para que todas as pessoas que mostrarem interesse e que entrem em contato com o Consulado de Espanha, explicando, expondo sua vontade de dar entrada na cidadania dentro do prazo até outubro de 2024, a gente vai articular mecanismos para que eles consigam a cidadania, mesmo que eles venham antes e só assinem a opção dentro do prazo e entreguem a restante da documentação depois, ou que eles enviem um e-mail se identificando antes do prazo, mas a gente está buscando, temos alguns mecanismos, mas a gente tem isso em mente de não deixar ninguém fora, ninguém que mostre interesse e queira dar entrada na nacionalidade por esta lei, para que ninguém fique por fora. E, assim, eu não quero também entrar em muitos detalhes na minha exposição sobre quem tem direito, quem não tem, as datas, porque acho que vai ser mais fácil se as pessoas, bom, qualquer um de vocês, meus companheiros palestrantes, ou os participantes que estão nos ouvindo, quiserem plantear dúvidas, eu vou tentar responder elas da melhor forma possível. E eu acho que eu não quero me estender mais. Juan, muito bem. Então, nós ficamos assim bem elucidados sobre essa questão, né? Essa lei de 2007 já não está mais em vigor, né? Agora foi substituída pela Lei da Memória Democrática, não é isso? Então, aqueles que conseguiram, ótimo, vão passar também para os seus descendentes, e aqueles que não conseguiram naquela oportunidade agora têm a chance também de conseguir, não é? Agora, muito importante o que o senhor João está falando, né, Juan? O importante é que a pessoa dê entrada, se manifeste até outubro de 2024, que realmente é o prazo da lei. Pode haver ou não uma prorrogação, mas eu, por exemplo, eu não esperaria, eu daria entrada. Agora, a questão é como fazer isso? O senhor colocou. Pode ser que entregue os documentos, ou esteja faltando alguma coisa, que nós vamos ver também com o doutor Rafael, como fazer isso na prática, né? Mas se a pessoa tem interesse, mas ainda não tem todos os documentos, qual é o mínimo que ela pode acionar o consulado aqui da Espanha e que no final nós vamos pegar aqui o endereço, ou o local, ou o e-mail, para que elas possam fazer isso?
que eles precisam agora, minimamente? Se eu estou assistindo Bom, hoje aqui e falo assim, é, meu avô boa era pergunta. ou meu bisavô, eu quero. O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro é enviar um e-mail ao Consulado de Espanha no Rio de Janeiro, caso eles sejam residentes nos estados do Rio, Minas Gerais ou Espírito Santo, que é o que nós atendemos. Tem que enviar um e-mail ao Consulado de Espanha no Rio de Janeiro, O senhor tem aí um informando. e-mail para a gente colocar? Alguém Tem pode o e-mail, colocar aqui no chat vou colocar. o e-mail, É, por favor? sim, eu vou colocar agora, tá, a mensagem, mas enviar um Tá. e-mail declarando que quer pedir um agendamento para dar entrada a uma fita para dar entrada pela Lei de Memória Democrática na nacionalidade espanhola. Informar seu nome e não precisa enviar nenhum documento, não precisa explicar qual é sua descendência. Neste primeiro momento, para agendar, é só informar que quer dar entrada e informar o nome. E nós vamos a responder esse e-mail agendando essa pessoa para uma data e um horário específico em que essa pessoa terá que vir e aí assinará a opção pela E aqui no nacionalidade Rio de espanhola. Janeiro, né? O consulado Aqui, espanhol fica onde? fica aqui no, em Botafogo, na Torre do Rio Sul. Torre do Rio Sul. Então, no Isso. caso, seu Juan, a pessoa manda um e-mail, o senhor vai colocar aqui no chat o e-mail certinho, né? Não é difícil achar o consulado. E a pessoa espera muito para alguma resposta para esse e-mail? Bom, eu não sei se pontualmente a gente pode sobrepassar esse número, mas normalmente, no máximo 3 dias, a gente responde todos os e-mails Está tentando, né? neste É bom, correio. é importante colocar no e-mail que está querendo se utilizar da lei da memória democrática. É Sim, sim, importante, né? importante falar que ele quer pedir um agendamento para dar entrada na nacionalidade pela Lei de Memória Democrática. Lei de E memória nós, democrática. Ah, ótimo. exatamente. E então, a gente, num prazo máximo, assim, aproximado de 3 dias, de repente, em algum momento pontual, Os pode senhores ser vão 4 ou 5. responder, né? Está tendo muita procura, e o senhor vai agendar. É o Vamos senhor mesmo que agendar. recebe? É o senhor mesmo que recebe as pessoas? Bom, somos vários companheiros que recebemos Certo. aqui. Então, eu já recebi muitas pessoas para dar entrada pela Lei de Memória Democrática, mas tem mais companheiros, Gabriel, Maria Isabel, somos Patrícia, Sim. muitos companheiros que atendemos a Lei de Memória Democrática. E então, no e-mail, a gente vai responder o e-mail quando a gente recebe, a gente vai olhar, vamos botar no sistema o nome dessa pessoa, só vai ficar registrado que essa pessoa nos escreveu um e-mail, né, para que tudo fique claro. E nós Aham. vamos agendar, vamos dar um dia e um horário específico para essa vez essa pessoa vir ao consulado a entregar a documentação. Tem muitas pessoas que ficam muito nervosas, querendo vir antes do agendamento, falando que eles não sabem se o documento está bem, que tem dúvidas se tem que fazer retificações ou não. Ou, então, não tem que ter esse medo, porque mesmo se as pessoas vierem e no dia que eles vierem estiver faltando algum documento, tiver que fazer alguma retificação, a gente, elas vão assinar, o processo vai ir para frente, só que vai dar entrada com pendência. E aí a gente vai dar uma prórroga entre 30 e 60 dias para que possa, nesses 30 a 60 dias, entregar o documento que ficou faltante ou que Sim. tem que ser retificado. Mas não é uma coisa que no dia em que você Eu for estou vendo agendado, se aqui você que não o consegue, acabou. pessoal, o seu Juan, tá colocando muitas questões aqui. Então, aqui no Consulado do Rio, o senhor atende quem mora no estado do Rio de Janeiro, de Minas Exatamente. Gerais e Espírito Santo. E Espírito Santo, São exatamente. 3 estados aqui no Sudeste, né? É São certo. Paulo já tem o consulado deles e tudo. Agora, o comportamento, o procedimento de São Paulo, por exemplo, é diferente daqui ou aqui é assim igual lá? Não, é diferente. Cada consulado, não só de Espanha, ou seja, do Rio a São Paulo, mas também na Argentina, Cuba, Sim. Venezuela, porque isto é uma lei global, né? Para todos os descendentes de espanhóis no mundo todo. Então, o processo pode ser um pouco diferente. Eu acredito que em São Paulo, o mecanismo que eles estão articulando para que as pessoas possam dar entrada dentro do prazo é um pouco diferente do nosso. Mas também, eles também têm isso em mente de não deixar ninguém
ninguém por fora, mas Sem atender. aí, Da Itália é assim também, você sabe? Tem uns que são mais rápidos, que têm menos procura, outros não. Mas, enfim, eu acho que o senhor está esclarecendo muita coisa, sim. Agora, sim, só uma perguntinha a mais para eu passar para o doutor Rafael. Qual o mínimo de documentação quando essa pessoa for chamada, já enviou e-mail, foi agendada e se apresentou lá no consulado na data marcada? Qual o mínimo de documentação que ela tem que ter? bom, bom, queria falar uma coisinha primeiro antes da questão anterior e depois eu vou Tá, responder essa pergunta. Nós atendemos a brasileiros residentes no Rio, Minas, o Espírito Santo. Quer dizer, se uma pessoa nasceu em São Paulo, mas ele é residente agora em Belo Horizonte, em Barra Mansa, em Vitória, ele pode agendar com a gente. Ele tem que sim. agendar com a gente. Se essa pessoa nasceu no Rio, mas ele mora em outro estado, não mora nos nossos Aí estados, não ele... pode. Exatamente. É, Então, a gente atende os residentes neste estado, não as pessoas nascidas aqui. perfeito. E depois, é importante o que você perguntou da documentação mínima. Não tem exatamente como te dizer qual é a documentação mínima, porque como tem uma casuística tão grande, entendeu? De netos, bisnetos, pessoas que são filhos de pessoas que deram entrada pela antiga lei, tem um, um, uma casuística muito grande. Mas o que é mais importante, por exemplo? Que a gente acha que são os documentos, o documento que dá origem à cidadania, quer dizer, o certificado de nascimento do espanhol, da Espanha. Esse é o Da mais Espanha. importante de tudo. Claro, é Esse bom, documento é da Espanha, né? Tem que da conseguir Espanha, esse documento da claro, Espanha. é muito importante, porque tudo nasce, todo o processo nasce porque você demonstrar que é descendente de um espanhol. E a forma de demonstrar que você é descendente de um espanhol é você trazendo a certidão de nascimento de seu ascendente espanhol. Certo. Depois, é uma certidão de nascimento do registro civil, ou em alguns casos especiais, pode servir também uma certidão de batismo, É mas é uma batismo certidão na da Espanha, igreja. de batismo na Sim, Igreja Católica, exatamente. Então, esse certo. seria o documento, por si, mais importante. Não, não o mínimo, mas o mais importante, porque aí Sim, mais ou menos está garantido que a pessoa vai ter direito à cidadania. Porque se você corre atrás de todos os documentos de seus ascendentes que estão aqui no Brasil, mas não tem a do espanhol nascido na Espanha, aí seu processo vai complicar. O mais importante é a certidão do espanhol nascido na Espanha. sim. Então tá, seu Ron. Olha, eu acho que tá indo bem. E a gente daqui a pouco vai ler um pouquinho o chat, mas eu agora, então, já que o senhor falou desses documentos, né? O mais importante, obviamente, é do espanhol, ou da espanhola também, né? Porque não faz distinção, né? Pode ser avô ou avó, não é isso? Em alguns casos, até bisavô ou bisavó, certo? Correto. Sim. E agora, então, eu vou passar para o doutor Rafael, que ele é o nosso expert. Ele tem essa tarimba, ele lida com registros públicos, porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade realmente de criar essa cadência, né? Essa árvore, vamos dizer assim, genealógica. E, principalmente em alguns locais, né, tem dificuldade, às vezes não sabe onde nasceu aquele ascendente, né? Não tem o documento dele, não sabe nem por onde começar isso, mas sabe que é neto, sabe que é neto de um espanhol e tem o desejo de se tornar um cidadão espanhol. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Rafael, também, que vai nos blindar com o seu conhecimento, nos ilustrar mais ainda. Eu vejo que o assunto está palpitante, né? Aqui pelo chat, muitas perguntas. Pois não, doutor Rafael, é um prazer enorme estar de novo aqui com o senhor. O senhor que é um excelente magistrado, é um grande amigo, é um querido, né? Tudo que o senhor falar aí vai ser muito bom para todos nós. Tá bom, doutor? Fica à vontade. Obrigado, obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Carneiro, sou juiz titular da primeira vara de família da comarca de Teresópolis, comarca do interior, né, do Rio de Janeiro. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro, que trata do tema da aquisição de uma nacionalidade estrangeira
aqui no caso, mais especificamente da nacionalidade espanhola. É uma satisfação estar aqui em companhia seleta de pessoas tão interessadas no tema, e principalmente pessoas queridas como a desembargadora Regina Lúcia Passos, a quem eu tenho que dar um desconto de tantos elogios, porque realmente ela tem um apreço grande por mim. E não sei se faço jus a todos esses elogios. Nós integramos nós estamos juntos na COMAI, que é a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é também um trabalho muito especial, que a gente tem muito prazer de estar tentando ajudar essa pauta. E eu devo confessar, entretanto, que o convite me gerou uma certa preocupação, né? Principalmente quando o doutor Genilton mandou para mim o flyer de divulgação, na qual eu figuro como palestrante. Eu fiquei um pouco preocupado. Longe de mim pretender proferir uma palestra sobre o tema. Não sei nem se eu estaria habilitado para isso. De qualquer forma, dentro da nossa proposta aqui, do nosso encontro, eu venho falar um pouco de como o Poder Judiciário vem participando deste processo de aquisição de uma segunda nacionalidade por pessoas brasileiras perante um Estado estrangeiro. Inicialmente, desde logo, cabe um esclarecimento, até porque essa pequena exposição ela pode alcançar um grupo heterogêneo de pessoas que, eventualmente, podem não estar bem familiarizadas com a estrutura do Poder Judiciário fluminense. Eu disse há pouco que eu sou juiz titular da primeira vara de família de Teresópolis, que é uma comarca do interior. E a gente não pode esquecer que a Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 1º, dispôs que cabia aos estados organizar a sua justiça. E dentro, justamente nesse mistério de organizar a sua justiça, que a Constituição atribui aos estados, e por iniciativa de leis do próprio Tribunal de Justiça, que vão para a LERJ, mas a iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, cabe aos judiciários estaduais organizarem a sua justiça e distribuir as competências entre os juízes que estão vinculados ao tribunal. E, dessa forma, de modo geral, nas comarcas do interior, competem às varas de família conhecer, além dos litígios típicos de família, também os processos, os requerimentos, os procedimentos relativos a retificações ou lavraturas de assentos no registro civil de pessoas naturais. Né? Nós temos que ter em mente que a matéria de registros públicos, né, que tem como seu estatuto básico a Lei 6.015 de 73, ela tem ali, basicamente, os registros civis de pessoas naturais voltados para a jurisdição de família no interior, e as demais questões de registro público, registro de imóveis, atos notariais, anulações de atos notariais, são atribuídos normalmente no interior às varas cíveis. Mas toda a parte de registro civil de pessoas naturais está a cargo das varas de família. E é justamente que a gente entra nessa história nas comarcas do interior. Né? Também cabe esclarecer que eu estou falando isso, não sei se eu estou sendo repetitivo, mas como eu tenho um grupo heterogêneo, cabe esclarecer o seguinte: os cartórios de registro civil de pessoas naturais são serviços extrajudiciais, ou seja, eles não estão vinculados diretamente ao Poder Judiciário. Como assim? Eles são cartórios, não são os cartórios do juízo. O juízo da primeira vara de família ele possui um cartório próprio, que é um cartório judicial. Só que os cartórios de registro público, eles são serviços delegados a pessoas que fazem concursos de provas e títulos, que passam a exercer a titularidade desses cartórios. Esses cartórios eles têm uma autonomia própria de funcionamento e são fiscalizados e têm a sua orientação emanada pela Corregedoria Geral de Justiça, que, inclusive, elabora os concursos, organiza os concursos para provimento desses cargos. Tá? E aqui, no caso, em Teresópolis, até eu tenho a felicidade de ser o juiz dirigente do 7º núcleo da Corregedoria.
Então, eu trabalho justamente fazendo a orientação, a supervisão e a correção desses cartórios diretamente. A gente tem até a oportunidade de aprender um bocado com essa atividade, né? Feito esse primeiro esclarecimento, eu avanço um pouco mais em relação a essa atividade jurisdicional e o tema da aquisição por um brasileiro de uma segunda nacionalidade perante um Estado estrangeiro. A gente tem que ter em mente que essa participação do judiciário ela é até um pouco recente e vem aumentando. Por quê? Porque, na verdade, o judiciário o tempo inteiro se vê de frente para novas demandas sociais. Na medida em que a sociedade se transforma, aparecem novos anseios sociais. Esses anseios surgem timidamente, mas acabam integrando-se de maneira visceral ao contexto da sociedade. Quantas frentes novas de demandas a gente é chamado a enfrentar todos os dias, né? E por que os tribunais acabam sendo chamados? Porque esses anseios, muitas vezes, não são devidamente atendidos muitas vezes pelo próprio aparato do Estado, realmente. A gente vê, por exemplo, há pouco tempo a gente criou uma frente que foi a Lei Maria da Penha, que nós tínhamos um problema social muito grande, que o Estado não conseguiu equacionar isso bem. O que acontece? Isso acaba desaguando nos tribunais, todas essas novas necessidades sociais. E é o que está acontecendo, de certa forma, com essa questão da nacionalidade. Por quê? Porque, vejam só, nós estamos vivendo num mundo extremamente globalizado, em que as fronteiras nacionais estão bastante... estamos avançando nessas fronteiras nacionais. Há pouco tempo, não se pensava, por exemplo, era muito difícil a gente conceber que uma pessoa da classe média teria uma conta no exterior, teria uma vida no exterior. Uma pessoa de uma classe média mais abastada não pensava em ter um imóvel fora do Brasil. E essa facilidade da informação, desenvolvimento econômico, a amplo acesso à informação, a velocidade das relações jurídicas vem permitindo que a gente ultrapasse as fronteiras nacionais para ter relações jurídicas em outros estados. E justamente, assim como a gente estabelece relações jurídicas, que se chamam, né, relações jurídicas, um elemento, são as causas multiconectadas ou plurilocalizadas, e que eu vislumbro, desembargadora Regina, que em breve nós seremos cada vez mais chamados a estudar, a melhorar nossos conhecimentos de direito internacional privado. Porque há algum tempo atrás, nós não pensávamos, por exemplo, que nós teríamos tantos inventários, que hoje também aqui em Teresópolis nós temos, além da vara de família e além do registro civil de pessoas naturais, nós agora recebemos também os inventários. Estão começando a aparecer as hipóteses em que pessoas falecem, deixando bens, deixando conta no exterior, ou deixando um imóvel no exterior. Nós vamos ser chamados a aplicar, a ampliar nossos conhecimentos de direito internacional privado para dar conta dessas causas, né? E até para dizer se nós temos ou não competência para conhecer desses bens fora do território nacional, né? Não vou me aprofundar nessa questão, mas o fato é que, ao lado dessas novas questões que vêm aparecendo, nós temos visto um movimento exponencial de pessoas que buscam estabelecer relações em outro estado para trabalho, para permanência no estado estrangeiro. E é justamente nesse momento que essas pessoas começam a ter interesse em adquirir uma segunda nacionalidade. Vejam que esse tema tem assumido tanta relevância, que nós tivemos o advento recentemente da emenda constitucional número 131, de 3 de outubro de 2023, que justamente objetivou alterar o artigo 12 da Constituição Federal para suprimir a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade. O que nós tínhamos anteriormente? Oi, desembargador, está mutado. Tá mudo. É uma nacionalidade voluntária, né? Voluntária. Não se admitia você escolher outra nacionalidade sem ter o vínculo ou de sangue, né? Como é o caso aqui, ou ter um vínculo com o solo, no caso Exato.
de quem nasce em outro país. Exato. O que É verdade. acontecia antes da emenda constitucional? É porque a gente aqui tem um exemplo nós temos muitos descendentes de portugueses. Então as pessoas perguntavam assim, mas eu adquirindo a nacionalidade portuguesa, eu sendo brasileiro, adquirindo a nacionalidade portuguesa, como é que eu não perdia a minha nacionalidade brasileira? Isso é uma exceção dentro do artigo 12. Eu podia buscar, por exemplo, a minha nacionalidade portuguesa, porque havia ali dentro do artigo 12 uma exceção de que se o Estado português reconhecesse a minha nacionalidade originária brasileira, então não haveria nenhum problema. Eu poderia permanecer com as duas nacionalidades. Mas, por exemplo, se eu buscasse hoje, eu quisesse morar em algum país estrangeiro e tivesse a necessidade de adquirir uma nacionalidade com um país que, a princípio, eu não tinha laços de sangue por antepassados, pela Constituição brasileira, esse brasileiro acabaria por perder a sua nacionalidade originária. Só que o anseio social, esse mundo globalizado, acabou se sobrepondo a essa norma constitucional do artigo 12, da forma como foi concebida inicialmente, dizendo o seguinte, olha, se o brasileiro tiver a intenção de adquirir voluntariamente uma outra nacionalidade, isso for bom para ele não vai perder a nacionalidade brasileira a partir do advento da Emenda Constitucional 131, de 3 de outubro de 2023. Né? E no passado isso acontecia. De qualquer forma, não sei se eu estou muito rápido, mas eu estou preocupado um pouco com o tempo, vamos avançar. De qualquer forma, retornando ao ponto central da nossa abordagem, cabe, então, assentar essa ideia de que agora muitas pessoas buscam fixar domicílio em estado estrangeiro e quando elas têm algum tipo de vínculo pelo ius sanguinis, e é possível ela buscar essa nacionalidade estrangeira, a princípio estrangeira, mas como uma segunda nacionalidade, ela vai buscar através do seu tronco ancestral. E como é que isso funciona e onde é que o Poder Judiciário ingressa nessa questão? Bom, normalmente, como já que foi aqui mencionado minutos atrás, vai ser feito um pleito de aquisição da nacionalidade estrangeira através de um requerimento perante o Estado estrangeiro. O que acontece? O brasileiro que aqui reside no Brasil, mas que quer ter uma nacionalidade espanhola, italiana, portuguesa, essa pessoa vai formular um requerimento perante o Estado estrangeiro através do consulado, e aqui também cabe uma explicação, né? Muita gente confunde consulado com embaixada, isso também é uma coisa que talvez convenha aqui dar uma pequena pincelada, que o consulado ele é justamente a representação diplomática para esse tipo de serviço, essa burocracia que a gente pode ingressar para poder pleitear, por exemplo, uma nacionalidade. A embaixada ela fica em geral, na capital do país. A nossa embaixada, por exemplo, de Portugal, da Itália, no Brasil, fica em Brasília. Ela é a representação diplomática oficial entre Estados. Ela não haveria como concentrar toda essa atividade burocrática para atender os cidadãos em Brasília. Isso seria extremamente dificultoso e isso também não seria fácil. Então, o que acontece? Nós temos em vários locais do país os consulados justamente destinados a atender às demandas dos cidadãos brasileiros que querem se dirigir ao Estado estrangeiro para resolver esse tipo de situação, como a visão da nacionalidade, da segunda nacionalidade. E temos até permanências consulares. Por exemplo, aqui em Teresópolis, o consulado português do Rio de Janeiro mantém as permanências consulares em locais, normalmente, em que há um número muito grande de descendentes daquele Estado estrangeiro que desejam se dirigir ao consulado. Eles vêm a Teresópolis ou vão à Volta Redonda, tem alguns locais, Campos, se eu não me engano, dos Goitacazes, e eles marcam um dia, vêm aqui onde eles têm ligação com a cidade, aqui no caso é a Casa de Portugal, e naquele dia eles atendem a comunidade da cidade que tem interesse a se dirigir ao Estado estrangeiro para obter algum tipo de solicitação, a resposta a algum tipo de solicitação. Bom, e normalmente isso é feito o quê? Através
dessa ligação por um tronco ancestral. Para ilustrar a situação, eu irei mencionar o meu exemplo pessoal. Eu sou brasileiro, sou nascido no Brasil, e tenho a segunda nacionalidade, que é a nacionalidade portuguesa, que veio através dos meus avós, através do tronco ancestral, e decorrente diretamente dos meus avós, que eram portugueses. E eu recebi a minha nacionalidade portuguesa através de atribuição originária. O que significa isso? Nós temos duas formas de aquisição da nacionalidade estrangeira. Pode ser através da atribuição originária ou da atribuição derivada. Basicamente, grosso modo, o que significa isso? Se eu sou brasileiro e busco uma nacionalidade estrangeira, como no caso a minha portuguesa, mas eu não tenho, existe um rompimento na cadeia, eu não atendo todos os requisitos da nacionalidade, da atribuição de nacionalidade originária, eu posso, por exemplo, buscar a minha nacionalidade através da atribuição derivada, que normalmente se faz através da naturalização, que é o caso da naturalização. Mas se, por exemplo, eu sou um descendente direto de portugueses, existe toda uma cadeia sucessória de portugueses que que viabilizam a mim essa aquisição da nacionalidade originária como um direito. Eu preencho todos os requisitos previstos na lei portuguesa para que eu obtenha a nacionalidade por atribuição originária. Qual é a diferença? Diferentemente da nacionalidade derivada que se obtém por naturalização, na naturalização você tem um aspecto acho que o Instituto tem um aspecto de tal forma que isso depende de uma concessão do Estado português. O Estado português vai avaliar de forma mais criteriosa a ligação desse requerente com o Estado português. Não existe necessariamente um direito vinculado por requisitos legais na obtenção dessa nacionalidade. Já na nacionalidade originária, eu consigo obter a nacionalidade através do preenchimento dos requisitos legais, provando o quê? Que eu tenho todos os elementos para a aquisição dessa nacionalidade através do meu tronco ancestral e no momento que eu obtenho o reconhecimento dessa nacionalidade originária, a minha nacionalidade vai retroagir ao momento do meu nascimento. Então, por exemplo, se uma pessoa consegue obter a naturalização neste momento agora, no ano de 2024, ela passa a ser um português a partir do ano de 2024, ou um espanhol a partir do ano de 2024. Se eu tenho atribuição da nacionalidade originária, isso retroage ao momento do meu nascimento. Doutor Rafael, se me permite uma interferência, eu acho que é o mais importante da nacionalidade originária. Você pode transmitir Também. Né? Muito para os seus descendentes, quase sempre, e até para o seu cônjuge. E Verdade. aí eu ia perguntar ao seu Juan sobre isso. Se a nacionalidade espanhola, essa da lei que nós estamos aqui comentando, ela vai ser originária. O senhor sabe dizer? Então, sim, pode ser, vai ser considerada uma cidadania de origem, nacionalidade de origem, mas vai ser considerado porque o doutor Rafael ele estava explicando muito bem a diferença entre a nacionalidade originária e a derivativa, vai ser considerada de origem. De origem. Então, vai transmitir para os seus filhos, netos, mesmo os brasileiros, também eles já, por natureza, já serão espanhóis. Sem precisar morar na Espanha. Sim, bom, não, sem precisar morar na Espanha, mas para os filhos maiores de idade das pessoas que dêem entrada por esta lei, eles têm que dar entrada também obrigatoriamente no prazo de validade desta lei. Também. Tá bom? Os filhos maiores também têm que dar, certo? Tem que dar. Bom, a gente, para você se fazer vou dar um exemplo prático, a gente vê aqui no consulado, a gente viu até 6 gerações para baixo do espanhol originário, entendeu? Foi o neto. Beleza, né? Deu entrada, o neto, acho que é uma neta neste caso, uma neta, ela deu entrada pela nacionalidade, uma neta de espanhol,
ela tinha 90 ou 80 e muitos anos, E e aí tem ela vários veio com uma filha, descendentes. e ela veio com uma filha, e a filha veio com a neta da neta. E eles deram a Sim, entrada as três juntas ao mesmo tempo. As três eram maiores de idade. perfeito. E aí, e essas três, como eram maiores de idade, né, as filhas da neta do espanhol, tem que dar entrada por esta lei. Agora, os filhos menores de idade das pessoas que dão entrada por esta lei, aí eles vão a poder dar entrada pelo Código Civil, que fala que Sim, essas pessoas podem dar entrada antes de cumprir os 20 anos, eles não ficam constrangidos por esta lei. Então, se uma certo. pessoa, por exemplo, que dá entrada por esta lei e tem uma filha de um aninho, essa filha de um ano vai poder fazer o processo dela até antes de cumprir os 20. Se ela Sim, faz 20 anos, se não faz o processo, aí vai perder a oportunidade. certo. 20 Mas, anos, porque na Espanha a maioridade é aos 20 anos. não, sim, não, a maioria são 18 anos, mas 18. aí a gente, eu acho que o legislador, eu não estou na mente do legislador, Ah, mas eu sim, imagino que ele quer, que escolheu ele, essa data. não porque Interessante, escolheu, né? É, eu acredito que é porque, imagina, né, eu tenho um filho, eu sou uma pessoa irresponsável por qualquer motivo, ou me divorcio da mãe, e a gente, porque a opção pela nacionalidade de um menor de idade tem que ser assinado pelos dois. Então, por qualquer desentendimento dos pais, os pais não se juntam para assinar a sim, opção do menor de idade, dar essa oportunidade a essa pessoa que foi menor de idade, e os pais não fizeram em sim. nome dele, É dela para dar a fazer. oportunidade dele fazer ele próprio, Ela com tem 2 18 ou com anos para 19. fazer isso. Outra Exatamente. pergunta, seu Juan, não quero. Eu depois vou voltar para o doutor Rafael. E o cônjuge, o marido ou a mulher desse espanhol que adquire essa nacionalidade originária? Não Não, tem direito. não, nem por esta lei, nem pelo Código Civil, Não não, tem. não existe. Não, a única previsão que existe para o cônjuge na Espanha é para a nacionalidade por residência após uma não residência. Quer dizer, Ah, um brasileiro, né? Aqui, ele consiga a cidadania por esta lei, essa pessoa pode ir com seu cônjuge brasileiro a morar na Espanha, o tem que cônjuge morar lá um brasileiro ano. humano. E o cônjuge, mas assim, na prática, quando você é casado com um espanhol, se você vai na Espanha ou para qualquer país da União Europeia, essa pessoa vai ter direito a residir, trabalhar, Sim, mesmo sem ter a cidadania do país. tem a E aí direito à nosotros permanência, né? permanente, e sobretudo a residência e o trabalho, né, que é o mais importante, e a Certo. residência permanente. Então, isso vai ter, já só pelo fato de ser casado com um espanhol. E para conseguir a nacionalidade, precisaria residir legalmente humano. Um ano. Tem que falar espanhol? Bom, antigamente não. Agora eles pedem passar uma prova nível A2 com o Instituto Cervantes. Certo, é. Nível A2 de espanhol, que é um nível, assim, que para brasileiros geralmente é um nível É bastante simples, né? tranquilo de conseguir. Tranquilo. Ah, isso é bom. A Itália também pede uma proficiência na língua italiana também para o cônjuge. Olha, agora eu vou voltar para o doutor Rafael, porque eu soube que ele teve um caso agora que muitos documentos, né? Família grande, porque aqui no estado do Rio, seu Juan e Dona Maria Consuelo, no interior do estado, mais para o norte do estado, nós tivemos uma colônia espanhola muito grande, também tal qual a italiana, no Espírito Santo, em outros locais. Aqui no Rio vieram muitos espanhóis também, trabalhavam na lavoura, pessoas muito esforçadas e que constituíram famílias, né? Deixaram muitos descendentes e muitas pessoas analfabetas, né? Muito simples, e que não faziam adequadamente seu registro civil, até porque o Brasil também não era tão organizado como é hoje, não é? Então, eu sei que o doutor Rafael, ele destrinchou um caso aí cabeludo. Eu queria que o doutor Rafael falasse dessa prática, desses documentos, que eu acho que muita gente aqui vai viver a mesma dificuldade, né? Pois Pois não, é, doutor? pois é, eu estava aqui justamente falando, eu estava começando a falar sobre a questão de formular o requerimento perante o consulado. E aí começa a parte prática e a parte mais espinhosa disso tudo. Até agora fizemos uma introdução sobre por que as pessoas estão indo buscar a nacionalidade, como é que os anseios sociais fazem mudar a legislação, e aí chega o momento de que elas
partem para formular esse requerimento perante o consulado. E o primeiro problema que começa, pelo menos foi o que eu experimentei desde logo, e aí eu até vou pegar um gancho para perguntar, para ajudar as pessoas, como é que o consulado, qual é a dica do consulado espanhol, porque no meu caso exatamente, que foi a portuguesa, o primeiro problema começava pelo seguinte: no meu caso, eu tinha que buscar as certidões de nascimento, eu tinha que descobrir onde estavam os assentos de nascimento dos meus avós em Portugal. Né? E isso é muito complicado, porque, como a desembargadora acabou de dizer, o Brasil não era muito organizado há algumas décadas atrás, em termos de direito registral, e essas pessoas, quando não eram os avós, eram as bisavós, eram ascendentes mais distantes, essa informação acabava se perdendo ao longo das gerações. Então, no meu caso, por exemplo, eu descobri um site na época que se chamava Portal do Cidadão Português. E, para minha surpresa, eu não sabia exatamente onde os meus avós tinham nascido, mas eu consegui fazer uma solicitação e eles identificaram de uma maneira muito razoável, com base mais ou menos na região onde eles haviam nascido, onde eram os livros, onde estavam os livros, onde constavam os assentos, na época, manuais, inclusive, onde estavam esses assentos para eu conseguir dar o pontapé inicial do requerimento de nacionalidade para mim. Então, até aproveito esse ensejo para perguntar para o senhor Juan se existe alguma dica para os descendentes de espanhóis por onde eles devem começar, porque uma coisa é você saber as gerações mais próximas desse descendente, onde eles nasceram no Brasil, onde eles se casaram no Brasil, onde eles viveram no Brasil. Mas aquele ascendente mais remoto, normalmente a dificuldade de localização desse assento é muito grande. Existe alguma dica às pessoas que pretendem requerer? Eu acho que ele já colocou aqui, né, seu Juan? Eu acho que o senhor colocou no chat, não foi? Uma indicação? Alguém colocou. Eu não coloquei nenhuma indicação no chat. Eu acho que foi outra Alguém pessoa colocou que... aqui ai, agora eu já não sei mais. Tem que ver. Mas, então, o senhor tem como responder, como facilitar? Olha, é uma pergunta muito boa do Dr. Rafael. E realmente o principal problema das pessoas que têm adquirido a cidadania e que são de gerações muito atrás é que eles não conseguem achar certidão de seus ascendentes na Espanha. Infelizmente, na Espanha não existe nenhum registro centralizado onde fiquem registrados todos os nascimentos. Então, a pessoa tem que saber, pelo menos, o município onde seu ascendente nasceu e se dirigir ao registro civil do município onde ela nasceu. Aí eu vi aqui, achei aqui, seu Juan, outra fonte de informações. Quem informou aqui faz 17h53 foi Luiz Martinez, não sei quem é. Outra fonte de informações, Conselho de Residentes Espanhóis de Marcación Consular Rio, www.trege.com.br. Foi a senhora, dona? Não, foi o Luiz Martinez, também faz parte do Conselho de Residentes. Ele, junto comigo, somos 7 conselheiros, com um presidente, que é o Augusto Domingos. E nesses endereços é possível achar essa... Isso. O Conselho de Residentes também ajuda nessa parte. Ele colocou isso aí, porque nós temos um site do Conselho que nós também ajudamos nessa parte. Todo também para ajudar os residentes espanhóis que queiram, nós também ajudamos nessa parte. Conselho de Residentes. Ai, que beleza. Então, olha, colocou... já estamos clareando aí para vocês, hein, turma de espanhol. Isso. Agora, doutor Rafael, em relação aos documentos do Brasil, vamos lá. Que é isso que está faltando também, para dar essa boa dica aqui para o pessoal do consulado aceitar de primeira e deferir logo essa cidadania para vocês. Pois é. E aí, o primeiro passo, então, é conseguir esse registro de origem, né, dos ancestrais espanhóis. Só que o que acontecia? Se isso já é uma tarefa árdua, não menos árdua são os assentos subsequentes das gerações que vieram depois. Por quê? Qual é a ideia básica? A ideia é
O requerente ele vai se dirigir ao consulado trazendo o quê de documentação? Ele vai dizer, olha, eu estou pleiteando a nacionalidade espanhola, porque eu tenho um ancestral que era espanhol, esse ancestral veio para o Brasil, aqui se casou, teve filhos, as gerações passaram até que eu estou aqui pleiteando essa nacionalidade em decorrência dos meus ancestrais. E o que acontecia o que a gente está verificando nesse processo? Era muito comum no Brasil, quando essas pessoas aqui chegavam, principalmente a gente tem a experiência com imigrantes espanhóis e italianos, porque quando eram imigrantes portugueses, não havia grandes dificuldades em relação à língua. A língua portuguesa, embora haja variações do português de Portugal para o português do Brasil, há algumas variações, de fato, até hoje isso ocorre, elas não são de grande monta, mas quando a gente pensa no italiano e no espanhol, começava a haver o que eu costumo chamar de, na verdade, o aportuguesamento desses nomes, que eu até digo que é por que não, o neologismo, é o abrasileiramento, eu costumo dizer, porque realmente é a forma brasileira de escrever esses nomes. Então, era muito comum, por exemplo, a gente pode pensar na primeira metade do século XX, vamos pensar num exemplo de uma pessoa que vinha na primeira metade do século XX, criança ainda, desembarcava aqui num navio no Brasil, o italiano chamava Salvatore, né? O prenome do italiano chamava Salvatore. E aqui virava, quando ele chegava, ele tinha um assento de nascimento na Espanha, porque ele era espanhol, desculpa, na Itália, porque ele era italiano, perdão. Quando aqui chegava, e aí ele ia se casar, e tinha um filho, que ele depois tinha que fazer o assento de nascimento do filho, o nome dele virava Salvador. Então, o sobrenome, por exemplo, que era Bonilla, virava Bonilha. No caso do espanhol, muito comum, o sobrenome Fernandes, com Z, virar Fernandes. Nada mais carioca do que um Fernandes com S no final. Né? Gonzales virava Gonçalves. O Gonçalves, né? O Gonçalves, exatamente. E o que acontece? Na hora de reunir essa documentação para mostrar essa linha ancestral perante o consulado, começa a haver dificuldade do consulado. Existe uma resistência em aceitar essa sequência de certidões que espelham registros. Não podemos confundir isso também, isso é muito interessante. A gente costuma dizer assim, eu tenho que alterar a minha certidão de nascimento. Não, na verdade, isso não é uma afirmação correta. O que a gente altera é o assento, é o registro do determinado fato. Ou o registro de nascimento, ou o assento de casamento, que dali, o espelho daquilo é uma certidão. Então, você pode ter uma certidão equivocada no primeiro momento, e no momento que você se dirige ao juiz do registro civil de pessoas naturais, o seu pleito é acolhido, ele manda retificar o assento, e a partir daí você vai obter uma certidão atual, uma certidão devidamente corrigida de acordo com a realidade fática, que você vai poder levar e atender um requisito, o que está sendo exigido pelo consulado, seja o espanhol, seja o italiano, seja o português. Então, doutor Rafael, por exemplo, foi o meu caso também da minha família. Minha família veio como Bergonzi, com com Z, com I no final. Depois aqui virou alguns Bergonce, com CE. Depois, já vi até Bragunço. Conclusão. Se você está diante de um caso desse, né? Em relação à cidadania espanhola, é Fernandes, é Garcia, é Ruiz, é González, é tudo isso aí. Castilho, mas não é Castilho, é Castelo, alguma coisa assim. Não se acanhe, né? Não tenha também desespero. Dá para consertar, né, doutor Rafael? Dá. O que a gente faz? Você pode falar mais perto do microfone? Está muito baixinho ou não? Abaixou um pouquinho, eu não sei por quê. Vamos lá. Qual é a ideia dessa demanda? Esse processo, essa demanda é distribuída perante o juiz com competência para registro civil de pessoas naturais.
O que o juiz vai fazer? O juiz Mas vai do seu domicílio, doutor Rafael, por exemplo, seu domicílio. alguém que está desejando, mora aqui no Rio de Janeiro, no estado, e é neto de espanhol, já deu entrada lá, mas precisa trazer também a documentação dessa cadência, né? Do pai dele, ou da mãe Sim. dele, ou do avô, ou, enfim, ou da avó que casou com esse avô. Ele tem que se dirigir a qual juiz ou qual cartório, como ele faz? O que acontece? Se essa pessoa mora na capital do Rio de Janeiro, a Lei de Organização Judiciária atribui à Vara de Registros Públicos, inclusive as retificações nos registros civis de pessoas naturais. Então, na capital, nós temos uma vara específica que vai conhecer desses pleitos. Se nós estamos falando do interior do Estado, em geral, a Lei de Organização Judiciária, a estrutura de organização judiciária, atribui normalmente aos juízos de família, tá? Que acumulam essa competência. Mas poderia isso ter sido deslocado para uma vara criminal para facilitar a organização, para facilitar a velocidade do... Poderia, só que isso não acontece. A matéria é muito mais afeta ao juízo de família. Então, normalmente, o juízo de família no interior é que recebe essas demandas. Então, por exemplo, Teresópolis, é muito comum, nós temos aqui espanhóis, italianos e portugueses, né? Teresópolis é um local com um fluxo migratório grande, teve muita imigração aqui em Teresópolis. E esses descendentes agora estão buscando esse tipo de provimento para poder atender aos requerimentos, ao que está sendo exigido nos requerimentos perante os consulados. Inclusive, isso é muito característico de cidades específicas. Por exemplo, nós temos aqui, no pé da serra, aqui nós temos Magé. Esses pleitos não aparecem ainda, é uma demanda que ainda não existe em municípios como Magé, né? Não sei se pela falta de maior esclarecimento, falta de recursos, ou Sim, mas realmente... então tem que ser no domicílio da pessoa que está requerendo, no não é isso? domicílio da pessoa. O que é? Mesmo que a certidão seja em Exato. outro município, a certidão do seu antepassado seja em outro município, não é isso? Exato. Inclusive, o que acontece na prática é uma pessoa se dirige, por exemplo, ao juízo de família de Teresópolis, porque ela tem domicílio civil aqui, ela mora aqui, responde por suas obrigações aqui em Teresópolis, ela ingressa com esse pleito perante uma das varas de família de Teresópolis, e o juízo, isso aí é impedimento pacífico, aquele juízo vai poder conhecer de vários pedidos, de várias solicitações de alteração, que, inclusive, possivelmente, vão estar em comarcas diferentes. Então, por exemplo, é muito comum, eu recentemente, a senhora mencionou o caso complexo, tinha 11 pedidos de retificação. De espanhóis, pedidos, né? De descendentes espanhóis. de Estava em espanhóis. Italva, estava em Trajano de Moraes, estava em Cambuci. Havia, nessa sequência ancestral, havia vários registros com problema, e eu tive que conhecer de cada fato, de cada pedido, analisar a documentação, e verificando que assistia razão ao requerente, eu acolho a pretensão, e a partir do momento que eu acolho a pretensão por uma sentença, é uma única sentença que esse processo vai receber, só que nessa sentença, o dispositivo dessa sentença vai conter diversos itens, diversos que seriam capítulos, mas bem simples, dizendo: julgo procedente para retificar o registro constante da comarca de Italva, para que passe a constar, de vez de Castilho, por exemplo, ao invés de Ruiz com Y, Ruiz com I, Ruiz com Y. Então, isso aí não tem nenhum problema. O que é importante, o entendimento pacífico você tem que ter um domicílio civil na comarca. Você também não pode ser residente do Rio de Janeiro, responder por suas obrigações no Rio de Janeiro, e não, eu vou distribuir em Teresópolis, porque lá eles já estão com uma porque lá o juiz é muito bom, hein? Teresópolis, o juiz é muito bom, hein? Isso não pode. Mas olha, doutor, eu não sei se o doutor Marcos ainda está aí. Na Barra também, né? Nós temos o juízo lá da Barra, né? Mas o juízo da Barra, na capital, esses pleitos são feitos na Vara de Registro Público no Fórum Central. No Fórum Central, é isso aí. Fórum Central. Não, mas olha, o que o senhor falou tem muita procedência. E eu sei que o seu trabalho é um trabalho muito coerente, né? Muito minucioso.
E, com certeza, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas vão precisar mesmo dessas orientações, né? Eu acho que esse nosso contato aqui, essa nossa exposição dialogada, ela vai surtir muitos efeitos, né? Só que eu estou vendo que a hora está passando. Eu queria ver aqui se o cônsul quer dizer mais alguma coisa. Tem gente assistindo de Portugal, olha lá no chat, isso é muito bom, hein? Qual a flexibilidade do consulado com relação ao abrasileiramento dos nomes, sobrenomes? Todas devem ser regularizadas? Mas eu acho assim, né? Não sei, eu vou ouvir o seu Juan, mas eu acho que se foi abrasileirada, mas não compromete a identificação, né? Eu acho que o consulado não vai se opor, mas na medida em que, às vezes, muda muito o nome, eu já vi casos também, né, doutor Rafael, que fulano chama uma coisa, daqui a pouco ele está com outro nome na certidão de casamento, e você tem que provar que aquela é a mesma pessoa. Isso é que dá trabalho. Mas uma mera, por exemplo, esse meu processo da corte também de Roma, eu adquiri a cidadania italiana, também passou por cima de, eventualmente, um errinho numa letra, um abrasileiramento, né? De uma letra do nome. O que importa é você provar que aquela pessoa é aquela pessoa que casou com aquela outra pessoa e, por consequência, também teve aquele filho determinado, e assim vai para comprovar esse liano. Eu acho que eu falei certo, seu Juan? Falei certo? Perfeito, doutora Regina, é exatamente assim como a senhora explicou. Se a gente consegue provar que essa pessoa é descendente do espanhol, se tem uma diferença nos sobrenomes, a gente não pede a retificação, a gente pede a retificação assim quando a gente tem dúvidas de que essa pessoa que se está apresentando como descendente desse espanhol é realmente descendente, porque a mudança é muito grande, entendeu? É. Assim, dá para duvidar. Então, nesses casos, pedimos retificação. Mas aí um Fernández por Fernández, Martins por Martínez, esses exemplos que vocês deram aqui, a É. gente geralmente vem aceitando. Ai, que beleza. Então, olha, eu acho que tem sido muito bom aí o contato. Eu acho que o consulado está de parabéns, né? Eu acho que nós vamos conseguir também atender vários brasileiros com essa dupla cidadania. O Brasil ele é multiverso, né? Ele é multinacional mesmo. São italianos, são espanhóis, são alemães, enfim, são portugueses. A Península Ibérica, então, ela faz parte da vida do brasileiro, né? Principalmente aqui no sul, sudeste. Então, nós não podemos negar, e a Espanha também veio, né? Também se juntar aos outros, a Portugal, a Itália, enfim, e atendendo, né, esse anseio dessa nação toda, né, uma nação inteira. Às vezes, por exemplo, a Itália tem para mais de não sei quantos milhões de descendentes de italianos. Tem mais descendente aqui no Brasil, talvez, do que população lá na Itália. Né? Que coisa interessante, né? E agora eu acho que é importante também a gente falar não só das dificuldades para aquisição dessa cidadania, dessa nacionalidade, mas também das benesses, né? O que vai acontecer com você se tornando um espanhol? Quem que pode me falar aí? A doutora Maria Consuelo, dona Maria? Oi, podia Pode repetir? falar, dona Maria. Oi, podia repetir Qual é a vantagem, por exemplo, de uma pessoa aqui adquirir a cidadania, a nacionalidade espanhola? muitas vantagens, né? Que a Espanha é um país que dá muitas vantagens. Assim, nós, como Conselho de Residentes, nós que cuidamos
de toda dos direitos e os deveres dos residentes espanhóis na nossa demarcação, que, como o Dom João falou, é Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E então, a partir daí, nós informamos, e nós aqui damos toda a informação dos direitos que eles têm como sendo cidadão espanhol, que são muitos. A Espanha, penso que é um dos países que mais se preocupam com os seus espanhóis do exterior, residentes, é uma preocupação. Mas também nós mostramos que depois que você passa a ser espanhol, você, além de ter direitos, você também tem deveres. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, o rapaz tem que servir ao exército, a moça, não sei lá se... Sim. Normalmente o rapaz ele tem que não servir o exército, mas tem que ir no consulado jurar bandeira, né? Jurar bandeira, meu filho foi assim, e acredito que muitos. Mas, assim, não tem que servir o exército, porque está no Brasil, mas tem que ir lá jurar bandeira. Então, tem muitos direitos, mas tem que ter deveres também. O espanhol, o residente aqui, ele tem direito a voto? Tem. Inclusive, tivemos recentemente eleições, houve uma mudança, porque, inclusive, essa lei dos netos foi um dos temas, porque existe conselho de residentes em vários países do mundo, né? Nós temos Canadá, Nova York, nós temos o conselho de residentes amplo, e, normalmente, todos requerem sempre as mesmas ensejos dos residentes. Um deles era que voltasse essa lei dos netos, porque tinha acabado, né? Então, era um desespero de todos querendo que voltasse essa lei. E o Conselho tem reuniões que nós somos, tipo assim, nós estamos junto com o governo espanhol. Então, tem 2 reuniões anuais lá no Pleno, que vai de todos os países levar essas solicitações de todos os residentes do exterior. E, normalmente, são sempre os mesmos. O dos netos era um que foi muito ensejo de que voltasse. Então, nós, no Conselho de Residentes, tivemos uma vitória quando isso o governo espanhol aceitou. Foi uma demanda, como teve também a convalidar a carteira de motorista, que nós lutamos muito para que tivesse a reciprocidade, né? Isso. Como é em Portugal, né? Exato. Então, isso tudo um dos nossas funções são essas, que lutamos por essa... A senhora quer deixar aqui no chat o seu endereço, assim, ou o seu contato, porque... Eu já botei o site do Conselho de Residentes, eu já botei, porque ali tem o contato nosso de tudo, ali nós colocamos, nessa página, colocamos todas essas questões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao pessoal do IMB, que eles são também muito competentes, muito atentos, para tentar fazer aí uma síntese, né, dessas melhores informações. O pessoal está perguntando aqui, pergunta ao seu Juan qual a expectativa da lei ser postergada para final de 2025. Ele já falou aqui, né? Ele falou que a pessoa tem que dar entrada até outubro, ainda que ela fique até 2025, sim, juntando a documentação faltante. Não é isso, seu Juan? Sim, bom, nós como consulado nós não sabemos se o governo vai decidir, o parlamento, prorrogar a lei, porque não é nossa competência. Eu acredito, mas é meu palpite, não tem nada de oficial, acredito que vai ter uma prórroga até outubro de 2025. Se Deus mas quiser. Mesmo assim, Deus quiser. E
Mas eu mesmo assim, recomendo. não percam o prazo, não percam. Claro, exatamente, que eles enviem, é melhor, se eles são descendentes de espanhóis É, e eles ainda não têm os documentos, e eles querem requerer a cidadania, que eles enviem um e-mail. Eles vão ser agendados, se no dia em que eles forem agendados não tem todos os documentos, a gente vai dar um jeito para que eles deem entrada com pendência e no futuro entreguem a documentação que está faltando. ótimo. Mas o Agora, uma importante é que... pergunta aqui importante, seu Juan. Estão perguntando se paga alguma coisa. Nada. Nada. R$0. Então, é bom que fique claro. Eu tenho visto aqui pessoas se oferecendo para trabalhar, aqui o Instituto, nem a OAB, né, nem o próprio consulado não indica nada disso. A pessoa tem que procurar, se quiser, né, se for alguém sério, mas aí nós não temos nenhum comprometimento. Estou vendo gente oferecendo serviço aqui para localizar os descendentes, tá? Mas é muito importante que fique claro, não se paga nada, tá? Se forem cobrados, está sendo irregular. O consulado não paga nada, tá? Estão me perguntando aqui para o senhor Juan falar mais sobre os trinetos. Se há perspectiva do trineto. O senhor já falou do bisneto, né? Se vivo, né? Claro, a situação do trineto, assim, que é de ser a lei, beneficia netos, bisnetos em alguns casos. A partir do neto bisneto que tem direito, se esse neto bisneto é vivo e ele requer, toda a cadeia para baixo, todo mundo pode requerer trineto, sempre que den entrada no âmbito desta lei, que vai até outubro de Esta lei. 2024, pode ir até Sim. 2025. Aí, os filhos das pessoas menores de idade, das pessoas que den entrada por esta lei, também vão ter direito, e os filhos deles também. Entendeu? Se você não corta a cadeia, ela vai para sempre. Não, a cidadania espanhola não se corta. Não tem limite, né? Depois adquirida, não tem limite. É igual Não a tem limite. italiana, também a É único. portuguesa, me parece. Aqui, tem falado aqui, ó, só com a certidão de nascimento espanhola da avó, que casou com um avô que também era espanhol, mas não se achou o registro dele, os netos podem pedir a cidadania? Eu acho que sim, né? Sim, sim. É suficiente com que tenha de um, mesmo que os dois avós sejam Pode ser o espanhóis. avô ou pode ser a avó. Exatamente. Isso aí a Espanha está melhor do que a Itália, porque a Itália ela só aceitou, só por via judicial que ela aceita a descendência materna daquelas mulheres italianas que nasceram antes de 1948, que foi a data da lei lá na Itália. As mulheres, foi o caso nosso, né? A minha bisavó era italiana, nascida no século XIX. Casou-se com um brasileiro e começou a descendência dela no Brasil, somente após uma decisão judicial que nós adquirimos, né? Bom, eu vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Alguém falou aqui, meu avô era espanhol, mas eu não possuo o documento dele, então tem que correr atrás do documento dele, apenas da mãe, que era brasileira. Como são as exigências das retificações pelos consulados espanhóis? Também já falamos aqui, né? Se aquelas certidões elas não condizem ou não conduzam, né, por natural sentido, aquela ascendência, um nome muito diferente, não traz uma certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa. Aí tem que... que eu também de Braga, ó, Flávia, eu também tenho apartamento em Braga, adoro Braga, vivo em Braga, tá? Doutor Marcos, não sei se ainda está aí. Existe um site onde a minha esposa conseguiu a certidão, é o Family Search Internacional. Alguém está dando dica aqui, tá? Entender, conta a história do início, enfim. Eu acho que, poxa, foi muito bom. Doutor Rafael, quer terminar, falar alguma coisa para nós? Dar uma dica prática para eles? Na verdade, eu só gostaria de acrescentar uma questão que é a grande preocupação que a gente está tendo com o aumento dessa demanda e que as pessoas, quando forem ingressar com requerimento no consulado,
o mais precocemente se verificarem que precisa de alguma retificação de assentos, elas tentem ingressar o quanto antes no judiciário. Por quê? No judiciário, porque tem prazo também, né, doutor? Por causa dos prazos, e a gente não tem hoje, essa demanda é uma demanda nova que está crescendo, e ela tem o processo, a parte jurídica, ela não tem, meio que não varia, a parte do direito da personalidade, a parte da autenticidade dos atos. O problema todo é que o trabalho de checagem e o trabalho de diligência durante o processo, ele pode se estender, ele pode levar algum tempo, e essa pessoa pode acabar não conseguindo cumprir o prazo desejado pelo consulado. Então, isso é uma coisa muito importante, tentar colocar os fatos da forma mais clara possível e tentar se antecipar quanto a isso. Porque a desembargadora sabe melhor do que ninguém que nós temos um problema de recursos humanos hoje em dia. Isso é um problema generalizado. É verdade. E que a gente está tendo uma demanda nova que a gente tem muita preocupação em atender da melhor forma possível. Isso, e o registro público, eu quero deixar também claro, ele preza por quê? Pela certeza. Um dos requisitos, atributos do registro público é o da certeza, da segurança jurídica, não é? Para a gente ter certeza absoluta Exatamente. de que aquilo que está ali é aquilo que reflete a realidade, né? Essas Exatamente. retificações, normalmente, são retificações do ponto de vista de erros materiais, né? Outras retificações do ponto de vista substancial, né? Provar que o fulano é filho, mas não é filho de outro, aí já demanda um outro tipo de ação, né? Uma discussão, um debate envolvendo terceiros, né? Então, tem que ser aquela questão que está muito clara, que não vai trazer prejuízo, né? Que vai garantir essa segurança jurídica para que o juiz tenha plena capacidade e tranquilidade de emitir uma sentença dizendo que aquilo é aquilo, o nome do fulano é fulano, e escreve daquele jeito ali. Justo para que também o consulado ele tenha esse gabarito, essa tranquilidade de receber essa documentação, né, ou essa sentença, fazer cumprir essa sentença com toda tranquilidade e certeza, não é isso? Na verdade, eu até vislumbro a possibilidade de dilação probatória para se certificar de um ponto ou outro. Mas é claro que toda vez que tiver dilação probatória ou oitiva de alguém, isso vai tornar o procedimento muito mais complicado. Olha, alguém está perguntando aqui, a palestra vai ficar disponível em algum canal, tendo em vista que eu tenho colegas inscritos que não estão conseguindo entrar. Eu espero que sim, normalmente o nosso instituto, depois ele divulga, inclusive no site, pode ser visto e revisto esse episódio. Agora eu queria dar a palavra, ainda que rapidamente, ao doutor Genilton Castilho, porque ele que é o responsável por estarmos aqui hoje, ele que idealizou, ele que chamou as pessoas, uniu as pessoas em prol e em nome desse tema, que é muito importante. Eu vejo a importância até pelo número de pessoas que continuam aqui até agora e outras que não conseguiram entrar porque nós temos uma dificuldade técnica, né, aqui na plataforma, que não é culpa nossa, de um limite de pessoas, né, para participar da plataforma. Pois não, doutor? Ô, desembargadora, doutor Rafael, Maria Consuelo, minha vizinha antiga, minha amiga, doutor Juan, né? E demais Marcos, que eu coloquei aí sem ele nem saber, só avisei, olha, você está participando de uma palestra. É a confiança, né, Marcos? Bom, eu queria fazer, antes de tudo, uma certificação ao Dr. Juan, porque isso me foi passado, o seguinte, que até 1978, a mulher, o tronco da mulher não adiantava nada, como é na Espanha, na Itália. Só agora passou a valer. Tanto assim que eu tirei os troncos todos e só me serviu, peguei uma linha e coloquei. E gostaria se ele pudesse ratificar essa pergunta, porque a informação que eu tive
ou foi equivocada da minha parte alguma coisa. Mas se isso procede ou não. Não, o senhor tem uma, o que você fala é correto, mas isso é para as pessoas que vêm a requerer a cidadania pelo Código Civil Espanhol, porque em 78 se aprovou a Constituição e deu os mesmos direitos ao homem e à mulher. A mulher passou a transmitir a nacionalidade igual. Então, mas isso é para as pessoas, as descendentes de espanhóis, que eles tiram a cidadania pelo Código Civil, sem precisar desta lei. Esta lei está pensada para aqueles netos e bisnetos e descendentes de espanhóis que eles, por não ter feito no prazo, entendeu? Por não terem feito Antes. antes, eles perderam a oportunidade, entendeu? São netos que perderam a oportunidade de tirar, e Isso. bisnetos. Então, neste caso, para a aplicação desta lei, é independente se você está puxando a cidadania de sua avó mulher ou seu avô homem, de espanhol ou de espanhola, se é de antes de 78 ou depois, entendeu? Aí, por assim dizer, se levantam todas as barreiras em relação às datas. Se você tem uma avó espanhola ou espanhol, você vai ter direito a tirar a cidadania por esta lei, com independência de qualquer outra questão. O que você apontou, que é certíssimo e correto, é se você fosse a requerer a cidadania pelo Código Civil, entendeu? Você não ficasse constrangido por esta lei. Tá. Pois não. Então, Olha, pela tem uma lei, pergunta aqui, só para a gente ir encerrando. Alguém falou o seguinte: eu enviei um e-mail 27/2/2024, ainda não tive retorno do consulado. Há outra forma de entrar em contato além do e-mail? Mas eu acho que a pessoa aqui deve repetir o e-mail. O que o senhor acha, seu Juan? Porque desde fevereiro é Sim, melhor sim, repetir com sim, sim. base no que o senhor falou. Esclarecer que é um pleito com base na lei da memória democrática. Acho que isso é importante, né? Correto. Botar no assunto No do assunto, e-mail. enviar de novo outro e-mail e Envie a de gente vai novo. responder. Isso mesmo. Eu estou achando ótimo. O senhor quer terminar falando alguma coisa? Hein, seu Juan? Deixar alguma mensagem? Nós só temos a agradecer ao Consulado Espanhol por essa participação efetiva, né? Muito esclarecedora. Eu acho que daqui muitos esclarecimentos vieram, né, a atender aqui as perguntas das pessoas. Se não, elas podem se dirigir aí às indicações que serão dadas, que foram dadas e que serão dadas também pelo nosso instituto. Pois não, o senhor pode falar. Vamos agradecer a todos que participaram, ao Dr. Genilton, que nos convidou, e a todos vocês de nos dar esta oportunidade de explicar melhor qual é o processo para se aproveitar desta lei. E se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas que nos estão ouvindo, é que se elas têm interesse em tirar a cidadania e eles têm ascendência espanhola, que elas não esperem a juntar toda a documentação para mostrar o interesse, que eles enviem agora, que eles agendem já um horário Isso. e, por assim dizer, reservem, garantam que, em caso vocês consigam reunir a documentação, consigam dar entrada na nacionalidade. Isso. Porque a gente faz a favor das pessoas, tentamos ajudar na medida do possível para as pessoas que querem tirar a cidadania, e se no dia em que elas vêm a vir a assinar, desculpa meu português, né, que eu deveria ter falado no início do Foi processo muito bom. Não, o da senhor falou conferência. bem. Então, elas vão vir, vão assinar, a gente vai dar entrada com pendência e eles vão poder completar seu processo no futuro. Mas é importante, se Perfeito. elas... Olha, eu vou fazer mais uma coisa, seu Juan. Aqui, em parceria com o nosso instituto, o Instituto dos Magistrados do Brasil, tem uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro. Nós, juízes, magistrados em geral, né, que nos filiamos ao Instituto, fizemos isso por diletantismo. Nós não temos interesse político, não temos partido, não temos nada, não temos pleitos de mandato, nada disso. Nós estamos aqui por diletantismo. Queremos o engrandecimento, não é, do espírito humano, do humanismo, devemos divulgar filosofia, né, do mais alto grau de dinamismo, de engrandecimento. Então, nós colocamos o Instituto à disposição do consulado
até para orientar, se for o caso, os juízes ou juízas que vierem a serem chamados aqui para responder alguma questão, alguma demanda de retificação. Né? Temos o doutor Rafael também, que eu tenho certeza que ele vai ficar à disposição. Se o doutor Rafael também puder dar aqui o e-mail para as pessoas tirarem dúvida, né? Eu sei que podem não ser de Teresópolis, onde o doutor é o juiz competente, mas ele pode dar uma dica, uma orientação, que ele realmente é muito conhecedor de toda essa dinâmica e da legislação, né? Inclusive. O e-mail está no site do TJ, é o da primeira vara de família da comarca de Teresópolis. Entrando no site do TJ, tem endereços e telefones, aí seleciona qual é o juízo que deseja, e aí lá tem um e-mail no próprio site do Sim, TJ. é o doutor Rafael Carneiro, que está nos falando aqui. E se o senhor puder divulgar a sentença, que a sentença é pública, né? Se Sim. for o caso, se houver interesse, também para que outros possam também tomar conhecimento, né? E o senhor Juan também lá no consulado saber que estamos trabalhando nesse sentido de tudo também colaborar para que essas pessoas obtenham o efeito, né, pleno da lei, essa lei tão moderna e tão bacana, e que veio em tão boa hora, tá bom? Eu vou, então, pedir licença a todos, nós já estamos aqui com 2 horas do nosso encontro, né? Mas eu vejo que as pessoas não abandonaram aqui, hein? Não Não abandonaram. abandonaram. Só para finalizar agora, Pois não. fora a pergunta, eu vou falar da minha via crucis. Eu requeri a mais de 40 cartórios em busca e paguei por essas buscas são pagas, os cartórios são extrajudiciais. E depois fui conseguindo documento aqui, documento ali, e consegui concatenar. Então, para o pessoal saber que para ir para o judiciário tem que levar elementos, tem que levar documentação. Aí eu sugiro hoje, com a minha experiência, eu contratei também pessoas para me ajudar na Espanha, eu sugiro que comece de baixo para cima. De cima para baixo você não sabe o seu ascendente. Você chega embaixo e começa a procurar. Fazer reuniões na família, eu fiz muitas, e um falava uma coisa, outro falava outra, e graças a Deus, só cartas, nós mandamos 600. Aí vieram negativas e a positiva chegou junto. E, por mim, eu já agradeço a presença do Dr. Rafael, que foi muito brilhante aqui na exposição, o doutor Juan, a desembargadora dispensa comentários, sou até um pouco suspeito de falar, e a Consuelo, o doutor Marcos também, e todos que estão nos ouvindo. E devolvo a palavra à presidente da mesa, desembargadora Ótimo, muito obrigada, né? Então, a sua experiência é muito válida, né? Mas eu acho que as pessoas já também, né, já vão providenciando isso e tudo mais, porque é até outubro, hein? Não esqueça. Muito importante. Essa oportunidade vale ouro. Ter dupla cidadania, dupla nacionalidade, é uma coisa muito boa, ainda mais europeia. A Europa é maravilhosa, é nosso berço, né? Então, eu agradeço muito a todos. Eu vou pedir o auxílio do pessoal do INB, que eu também quero agradecer. Não fiz esse agradecimento no início, estou em falta com eles fazem tudo para nos ajudar, para nos auxiliar aqui. Às vezes, uma coisinha ou outra sai do. Mas é por conta da sistemática aqui do computador, né? Da via. A via é que. Mas foi bom, foi muito bom. E eu desejo a todos uma boa noite. Também estou à disposição, viu? Meu nome é Regina Lúcia Passos, eu sou desembargadora aqui do Tribunal de Justiça. Meu e-mail é reginapassos@tjrj.jus.br, tá bom? Eu peço, então, ao pessoal do IMB que faça aqui a terminação, por favor.
e não deixe de levar o nosso fraternal abraço ao cônsul, É verdade, senhor Ângelo. é verdade. Muito obrigado. Já é a segunda que a gente faz, né? Pessoal do IMB, Prezados participantes, o MB agradece a sua participação. Contagem regressiva para encerramento. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos.